Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um momento de meditação, de reflexão, o Medita Fé. Carinhosamente sempre estamos aqui trazendo algum convidado, uma convidada para falarmos da Palavra de Deus, trazer uma mensagem que talvez de alguma forma acesse o seu coração, porque ao nos encontrarmos aqui nós buscamos isso, de que de alguma forma aquilo que nós estamos falando aqui nessa conversa de alguma forma também acesse o coração daquele que precisa ouvir aquilo que vai ser dito aqui. Então quero convidar você a que esteja ouvindo, vendo e a participar mesmo, a se envolver com esse momento de reflexão. E hoje eu tenho uma dupla honra. Estou muito feliz porque hoje eu vou conversar com uma pessoa que para mim, sim, é uma pessoa que eu devo a vida para ela, porque ela me deu a vida. E hoje eu estou aqui com a irmã Rita, a Rita de Pádua Francisco, a minha mãe, a mãe de 3 filhos. Não é verdade? Verdade. Seja bem-vinda a esse momento, seja bem-vinda a esse encontro, seja bem-vinda ao Medita Fé. Deus abençoe, filho. Muito obrigada. É uma satisfação tê-la aqui comigo e poder conversar com a senhora. A gente conversa no dia a dia, claro, né? Mas assim, ter um momento certo para fazer isso e através dessa fala, saber que a nossa responsabilidade ela aumenta porque nós vamos falar diante de pessoas e pessoas que Deus vai encaminhar para que vejam, ouçam essa mensagem, né? Para começar, me fala um pouquinho assim, como é que foi assim o início da caminhada cristã da senhora lá quando a senhora era pequenininha? Os primeiros anos, quando a senhora soube que Deus é Deus, que o Senhor Jesus é o Senhor Jesus? Quando eu comecei a entender mesmo, mais ou menos, né? Porque eu já nasci praticamente no pátio da igreja, né? E ali eu fui crescendo junto com aquela doutrina, com aquela religião, né? Uhum. E fui caminhando. Uhum. Até então, para mim, era tudo só aquilo ali, né? Uhum. E com o tempo, Deus abriu a minha mente. Uhum. E aí conhecemos o Instituto Medita Fé, né? Uhum. Por intermédio do seu filho, que você buscou aprender melhor, a entender melhor sobre Jesus Cristo, a verdadeira graça de Deus, né? Sim. Por intermédio de Jesus na cruz, né? Uhum. E aí foi aonde que eu comecei a entender melhor o que é ser cristão. Porque até então eu só era crente. Uhum. É muito forte isso, mãe, porque é uma mudança, né, de vida, né? Uma mudança de pensamento, é uma mudança de olhar para Deus, olhar para o Evangelho diferente, né? É verdade, a minha vida mudou muito depois que eu realmente, eu digo que me converti mais ainda, né? Coisa, hein? Conhecendo a Jesus Cristo melhor, e aí entendendo melhor as coisas de Deus, né? Sim. Que nem nós conversamos esses dias. É aquela parte que fala quando João chegou no céu, né? Que ele foi o sonho de João, né? É uma visão. Uma visão que ele viu o cordeiro chegando como morto, tudo machucado. Aquela parte me tocou demais, porque até então eu nunca tinha visto por essa parte, né? Que era o cordeiro, era o Senhor Jesus que tinha acabado de morrer na cruz, todo ferido, todo machucado, chegar até o céu, até o céu, e era o único que tinha o direito de abrir o livro, né? Sim, é muito bonito e impactante isso. Né? E aí, depois daquilo ali, parece que mais ainda minha visão espiritual foi aberta e hoje eu agradeço a Deus porque conheço muito mais das coisas. Louvado seja Deus, né, mãe? Ô, mãe, e eu lembro também, a senhora está falando agora, eu me lembro também de um momento que que nós estávamos numa chácara e a gente começou a falar sobre a Páscoa, né? Lá de Moisés. Isso. E aquela instrução que Deus deu a Moisés de passar o sangue, né, nos umbrais na porta. E a gente foi fazendo uma explicação até chegar em Jesus, que ele serviu a última Páscoa e instituiu a ceia, a Santa Ceia. E eu lembro que nessa explicação, assim, os olhos da senhora, assim,
brilhavam, né? A senhora teve uma forte visitação da parte de Deus, né? A senhora sentiu. A gente se alegrou muito naquele momento, porque foi como se tivesse encaixado tudo para a senhora, né? Foi isso Esse mesmo. dia foi um dia muito especial também. Eu lembro que nós estávamos ali, foi um dia muito importante. Era um pôr do sol, né? No final da tardezinha. Foi um dia muito especial também, né? Foi muito maravilhoso aquele dia, porque só naquele momento ali que eu fui entender que o cordeiro que foi morto ali, o sangue daquele cordeiro passado nos umbraus da porta, significava o sangue do cordeiro que era o Senhor Jesus na cruz. Aí foi uma transformação muito grande. E quando eu fui, parece que um estalar de dedo, minha vida mudou ali naquele momento. Meu corpo teve uma reação forte. Meu coração E é só Deus para fazer isso, através do Espírito Santo, para esclarecer. Porque às vezes a mensagem ela é falada algumas vezes, mas quando o Espírito Santo nos ajuda, tanto quem fala quanto quem ouve, há uma cisão ali, né? Foi isso que aconteceu, porque ali foi... Falando nisso, eu vou ler uma parte da palavra. Enquanto isso, se a senhora quiser tomar uma água, um cafezinho, fica à vontade. Enquanto nós estamos falando, eu pensei da gente ler em 1 Samuel. Eu vou ler aqui uma parte... É bem famosa, assim, bem conhecida, né? Essa parte da palavra, mas eu vou ler bem especificamente quando a Ana, ela já está ali orando, né? E o Eli, que é o sacerdote, ele chama a atenção dela, porque ela está na cabeça dele, na visão dele, ela está embriagada, chama a atenção dela para ela abandonar o vinho. E aí a Ana respondeu. Então vamos ler a partir desse. Então é o capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. É muito bonita essa passagem, né? Então, eu sei que a senhora é uma mulher de oração, porque muitas vezes, né, eu cresci vendo a senhora orando, sempre aos pés, né, da cama, sempre ajoelhada, orando para dormir, orando após acordar, orando para almoçar, orando no nosso quarto quando a gente era menino, quando a gente era jovens, né? Eu orava bastante lá. Orava quando a gente não estava, orava quando a gente estava. E eu sei que a senhora é uma mulher de oração. E sempre existiu a sinceridade dentro do coração da senhora de orar e pedir para Deus em favor da família da senhora. E hoje a senhora está contemplando outra forma de ver tudo isso, né? A oração, a forma que a senhora ora hoje, né? Esse relacionamento com Deus que a senhora tinha antes, como é que é hoje? Mudou? A senhora percebeu diferença? Fala para nós. Sim, eu vi bastante diferença, vi mudança no meu interior, porque eu falava com Deus, porque eu tinha muita fé, sempre tive muita fé em Deus, de pedir o Senhor me atender, de buscar a favor dos filhos e eu ver o Senhor fazer pelos meus filhos, né? Mas hoje eu tenho mais uma intimidade com Deus. Eu não tenho aquele sentimento, porque antes eu sabia que eu tinha que ter muito cuidado, muito respeito ao falar com Deus. Eu ainda sei disso, eu ainda tenho, mas eu sinto que eu tenho um relacionamento com Deus, que eu posso pedir, que eu posso falar, eu posso contar para o Senhor, nosso Deus, as minhas angústias, as minhas aflições, coisas que às vezes as pessoas fazem que me machucava e eu não contava para Deus, porque eu guardava só para mim. E hoje eu sei que eu posso contar para Deus, eu posso contar. Eu chegar aos pés do Senhor e falar: Senhor, olha, tal pessoa fez isso, fez aquilo. É uma conversa mesmo. O Senhor pode interceder por nós.
Então, e aí? E que mais? E mudou muito. E hoje eu posso pedir ao Senhor, Senhor, atende a necessidade dos meus filhos, Senhor, e entra com providência na vida deles. Que nem nós estamos tendo um problema com relacionamento entre os filhos, né? Devido à mudança nossa, um não aceitou, né? A mudança. Então, talvez hoje em dia ele já tenha aceitado mais, ele está aceitando mais, mas ainda tem algumas coisas que machucou. Então eu peço ao Senhor que abra a mente dele, que limpa os olhos deles e os nossos também, abre nossos corações para que nós possamos perdoar e entender melhor. Verdade, mãe. Porque se nós recebemos essa benevolência que ela falou aqui, né? Espero que sejas benevolente para com a tua serva, né? Se nós alcançamos essa benevolência da parte de Deus, a senhora alcançou, vinda por Jesus Cristo, pelo próprio Filho, né? E se nós alcançamos isso, nós precisamos ser isso. Então nós alcançamos o amor, então nós precisamos ser o amor, apesar de nós sermos humanos. Então Jesus se fez humano para que a gente se torne como ele é. Então ele se fez humano para que nós nos tornemos seres espirituais como ele é. Então ele é homem e um Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então ele quer que nós sejamos também como ele é, não no sentido de Deus, mas que a gente tenha a mesma substância deles, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Quando a gente pensa assim, é difícil até falar isso porque é uma grandeza, é muito grande tudo isso. Mas aí antes a gente tinha que praticar as boas obras, né, pra gente alcançar alguma coisa. A gente fazia até trocas com Deus, né? Que a gente chamava de votos, né? Primeiro eu faço isso, Senhor, se eu fizer isso assim, 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 o Senhor me concede isso? Se eu fizer assim, 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 eu vou alcançar a salvação? Depois que a gente conhece Jesus Cristo, o Evangelho, quando a gente conhece a pessoa de Jesus de Nazaré e, consequentemente, o Cristo, o Filho de Deus, a gente passa a querer e conhecer cada dia mais. E aí as nossas obras se tornam diferentes. É verdade. A gente não faz mais para merecer, agora a gente faz porque a gente faz parte desse reino. A gente está dentro de um reino chamado Reino de Deus. Então quem reina sobre nós é o próprio Deus. Por isso que nós falamos, né? Venha a nós o teu reino, vosso reino, venha reinar sobre mim, reina a minha vida. Então as nossas ações começam a mudar. Só que nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos pecadores, inclusive. Só o fato da gente achar que a gente não é pecador, a gente está pecando porque não tem como não ser pecador. Nós não temos na nossa própria natureza firmeza o suficiente para não errar, para não mentir. A gente não consegue isso sozinho. Não, só Deus. Mas só conhecendo esse Jesus Cristo e formando em nós e essa benevolência da parte de Deus. E nesse dia que a Ana recebeu ela recebeu uma gestação, né? Aquele desejo que ela tinha no coração, por causa dessa oração, ela recebeu, né, um filho. Um filho. Mas assim, a gente pode trazer como simbólico que Deus, ele gera nós todos os dias. Todo dia ele está gerando algo novo na nossa vida. É. Então cabe a nós pedir a ele. E a senhora pediu muitas coisas a respeito da família da senhora. Eu pedi muito. E hoje a senhora consegue ver e acompanhar, por exemplo, as nossas meditações lá na casa da senhora, né? Que é até uma coisa que a gente vai falar agora. Então acontece na casa da senhora as meditações, que é a meditação cristã e a reflexão bíblica, lá às sextas-feiras. Isso. Como é que é isso? Fala para nós um pouquinho, que às vezes a pessoa tem curiosidade. Então, para mim quando nós decidimos que seria na minha casa, né? Na nossa casa, que eu costumo dizer a nossa casa. A princípio eu fiquei um pouco receosa, que será que vai dar certo, meu Deus, como vai ser? Mas eu entreguei nas mãos de Deus e confiei em Deus. E hoje eu tenho uma alegria muito grande. Por quê? Quando chega sexta-feira, eu fico muito feliz, porque eu sei que eu vou receber as pessoas que vêm falar no amor de Deus. Sim. Vão louvar, cantar um louvor a Deus ali. É uma coisa que eu gosto demais de cantar um louvor a Deus, apesar de que minha voz já não ajuda, né?
Mas eu agradeço muito a Deus, porque Deus abençoa aquela casa. Sim, verdade. Não as paredes, a família. O lar, né? O lar. Aquilo que está sendo construído ali, né? E Deus fez uma transformação muito grande na nossa vida ali. E nós temos crescido na presença de Deus ali. A senhora tem algum exemplo que a senhora pode contar para nós? Então, um exemplo muito grande foi comigo mesmo, né? Que antes, todos sabem, eu perdi meu esposo há 2 anos atrás, né? E eu toda a vida tive muito medo de ficar sozinha. Certo. Eu tinha medo de dormir num quarto sozinha. Então, isso eu não contava pra ninguém, mas contei pra Joelma, né? Uma vez ela falou que ia me ajudar em oração. E agora eu não tenho mais medo de viver sozinha dentro daquela casa, porque eu tenho uma confiança muito grande em Deus. Eu tenho uma fé que Deus vai me proteger, que eu oro, deito na minha cama e durmo a noite toda tranquila, sabendo que Deus vai me guardar. E as meditações que nós temos feito lá tem sarado corações, tem abençoado famílias por intermédio das orações, da fé que eles têm em Deus. E se aproximam e aprendem. Sim. Tem aprendido muito. Tem uma lá que está junto com nós, que a cada encontro que nós temos, ela aprende tanto que a gente vê a alegria, a satisfação no rosto dela. Parece que ela quer mais, ela quer mais. Quando termina, ela está querendo mais ainda. Né? A gente percebe um apetite mesmo, né? Ela tem um verdadeiro apetite. Sede de justiça, né? É verdade. Também tem uma vizinha muito próxima de mim lá também. É uma pessoa muito enferma, muito machucada, muito ferida pelas pessoas. E uma pessoa muito sofrida. E ela foi a primeira vez, eu convidei ela para estar junto com nós, né? Ela estava muito doente. E eu convidei ela para estar junto com nós. Ela foi uma das primeiras a chegar. Na próxima vez eu já não precisei a convidar, ela mesma já chegou antes de todos. E agora ela está viajando, não está participando junto com a gente, mas ela está sempre me mandando mensagem, não vê a hora de estar junto. Tem participado de todos as orações online, e também tem assistido todas as entrevistas. Está muito feliz mesmo. Ela fala que ela ora em voz alta dentro de casa. Que gostoso, ela está né? numa alegria muito grande. Tudo é a obra de Deus na vida das pessoas, que Deus tem abençoado os condutores para passar. Ô mãe, a senhora falando isso, eu volto um pouquinho aqui. A Ana, ela se sentia indigna. E por tanta ofensa, né, dos outros, que ela tinha como concorrente, né, que era a outra mulher do marido dela, ela não se sentia nem digna de falar com Deus, mas ela tinha fé. Sim. Ela tinha aquele temor de Deus, a ponto de fazer esse voto aqui, de que se Deus concedesse para ela essa criança, ela entregaria e consagraria essa criança a Deus, que foi um grande profeta, foi um grande juiz, foi um grande sacerdote, o menino Samuel, que depois foi até os primeiros reinados ali, ungiu pelo menos o Saul e depois o rei Davi para serem grandes reis, né? Cada um dentro da sua categoria. Mas Samuel teve uma influência muito forte, né? Então, olha o que foi gerado dentro dessa mulher. Mas ela era afrontada, ela era, né, desse jeito. Então, muitas pessoas hoje que são feridas em nome de Deus, às vezes, a gente até falou sobre isso, tem um outro vídeo aqui no canal, vocês podem ver. Essas pessoas, de alguma forma, se sentem indignas de falarem com Deus. Elas se sentem indignas de se dirigir ao Pai, que é o que criou todas as coisas. É um Pai que ele é tão soberano, que às vezes a gente não para pensar na soberania dele, porque ele fez os céus e fez a terra e tudo que nela existe, inclusive nós. Então, junto com tudo isso, ele fez um plano. Ele criou um plano para o ser humano. Ele fez uma missão. A missão é de Deus, não é nossa. Então, às vezes, nós amamos tanto a obra de Deus e esquecemos de amar o dono da obra. Se a gente amar a Deus, adorar a Deus, a obra ele já está fazendo, desde a criação e da fundação do mundo. Então nós devemos confiar mais nele do que na obra. A obra é dele e ele se serve de quem ele quer, como ele tem feito com a gente. E pessoas como essa que a senhora está falando, elas vão se achegando, né? Porque
aquilo que nós falamos ali, de uma forma muito simples, resgatando a simplicidade da igreja primitiva, trazendo aquela oração sincera, trazendo aquele compartilhar do pão sincero, trazendo aquela palavra, revelando essa pessoa de Jesus, o Jesus de Nazaré, o Jesus, o Cristo, revelando o amor de Deus através dessa pessoa, que é o próprio Filho. E agora nós estamos caminhando, falando do Espírito Santo, né? A terceira pessoa da divindade. A gente está falando um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, como ele agiu ali nos primeiros momentos de Atos, né? Então, tudo isso vai entrando nos ouvidos daquele que vão ser salvos. Ou os que já são considerados escolhidos por Deus, ou chamados. Então, vão sendo direcionados. Aonde tem a palavra que é Jesus Cristo, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós e mandou o seu Espírito Santo agora para que conduzisse a igreja até a volta de Cristo, essa palavra falada acessa os corações. Então, é muito importante a gente ter esses momentos, e está sendo na casa da senhora, esses momentos de reflexões, de meditação. A gente faz uma limpeza da mente, do coração, desacelera totalmente, né? É verdade. E aí quando a gente acessa as escrituras e a gente entra numa reflexão, aí a gente entra profundamente. E aquilo fica tão gravado nos nossos corações que teve um dia, a senhora lembra, né? Lembro. Que a gente foi fazer a meditação e ao invés da gente fazer a meditação, a gente fez uma pergunta assim: como é que foi? Qual que vocês lembram? Aí começou cada um lembrar de um dia, cada um lembrar de uma passagem. Quantas coisas surgiram naquela noite, né? Quantas? A gente ficou 2 horas falando sobre isso. Foi mesmo. E se deixasse, varava a noite. Varava a noite. Algumas pessoas que não tinham participado de nenhum daqueles encontros, ao ouvirem aquelas palavras, aquilo tudo entrou no coração. E uma delas, essa pessoa que a senhora comentou agora. É verdade. Então, por essa mensagem que a gente leu, por essa mensagem da palavra que a gente leu, baseado no que a senhora falou, muitas pessoas não se sentem dignas de falar com Deus. Mas quando elas começam a entender o amor de Deus por conta desse plano de salvação, da Missio Dei, quando ele começa a entender, ele volta e resgata essa dignidade que é dada por Deus. Porque foi o Cristo, que a senhora falou lá, que foi digno de desatar aquele livro, de abrir, né? Então ele era o único, não existe ninguém digno, mas ele nos faz digno por aquele sangue derramado na cruz. Então aí voltamos a falar com Deus por conta disso. Nós não éramos merecedores e nós não somos mesmo, mas por conta desse sangue na cruz nos faz merecedores e dignos. No momento que a gente fala com Deus sem falar no Filho, Jesus Cristo, automaticamente a gente perde de novo esse direito. A gente teria que ser muito santo para falar, né? E nós não somos, né? Não nós somos somos. pecadores, não somos santos para chegar até... E se nós somos pecadores, nós vamos ser salvos por Ele, né? Somos salvos por Ele. Sim. Então nós temos direito de chegar. Aproveitando, a senhora falou disso, me veio uma curiosidade. Antigamente, a senhora se sentia salva? A senhora tinha certeza da salvação? Assim, eu achava que se eu fosse firme e fiel... Entendi. Tinha essa condicional. Sim, se eu fosse firme e fiel. E quando... achava assim que era tudo que eu conseguia ver e entender que era pecado, né? Tipo, algumas coisas que a gente sabe que é o pecado maior, né? Sim. E até a mentira, eu sabia que se fosse mentindo gerava a morte, né? Então, essas coisas eu achava que se eu fizesse, então eu não ia ter salvação. Mas eu não me sentia salva por isso. Ficava numa corda bamba. Tinha o si. Tinha sempre o si ali no meio, Sim. né? Mas depois que eu conheci, fiquei entendendo que é o sangue que Jesus derramou na cruz. É aquele cálice amargo que ele bebeu na cruz, foi o nosso pecado. E que foi o mais duro de tudo, foi ele ficar afastado, o Pai afastar dele. Sim. Essa é a parte que dói demais, né? Imaginar que o Senhor Jesus passou isso por nós. Por nós. Essa conta ele pagou. Ele pagou por nós. Ele bebeu todos os nossos pecados e se tornou um pecador, o maior pecador. E por isso o Pai teve que se afastar dele. Então isso dói na gente. A gente fala, não, eu não vou mais fazer. Eu não vou mais
cometer esses pecadinhos que a gente achava que não tinha importância. Porque é muito grande o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Sim. Então, por conta desse ato de Jesus na cruz, a gente daí automaticamente não pensa em pecar mais, não fica no si, né? Não, aí você já tem, assim, eu falo, para a maioria das pessoas que eu conheço, que eu converso nas coisas de Deus com eles, eu falo, depois que você conhecer a verdadeira obra de Deus, a verdadeira graça de Deus, que é o Senhor Jesus, o Cristo da cruz, você não peca mais. Você não vai mais fazer coisas que você fazia antes e achava que estava tudo bem. Enganar, mentir, né? Sim. Assim, omitir uma coisa que... Manipular. Você não vai mais, porque você vai reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus. E se acontece da pessoa pecar, errar? Aí ele pode chegar aos pés do Senhor com toda sinceridade e reconciliar com Deus. E falar, Senhor, me ajuda. Sim. Porque eu sou fraca, mas se o Senhor estiver me amparando, eu não vou mais cair nesse pecado. E evitar também, né? Procurar. Porque as pessoas pensam, então agora pode pecar à vontade. Nem passa isso na mente de quem conheceu Cristo verdadeiramente. Tem pessoas que acham. Essa coisa não tem. Deixa eu fazer uma observação. Lá na Europa, em alguns lugares, você não precisa... Não tem uma pessoa cobrando. Você mesmo que dá o dinheiro, você mesmo que passa o cartão e passa. Por exemplo, uma roleta. Você mesmo que passa o cartão de crédito ou faz o pagamento e passa a roleta. A roleta ela é livre, ela não é travada. Não depende do pagamento. E aí eu perguntei para uma pessoa de lá. Conheço uma pessoa lá, né? Aí eu mandei para ele essa matéria e falei, e como é que funciona isso? As pessoas não vão querer, né, passar a roleta sem pagar? Ele falou, por que elas fariam isso? A pergunta é essa, para quê ou por que elas fariam isso? De passar na roleta sem pagar? Que é o contrário do que a gente pensa, né? A gente, não, tem que ter alguém cobrando, porque se não tiver alguém cobrando... A partir do momento que você tem o Espírito Santo em você, para que você vai errar? Para que a pessoa faria isso? Não é verdade? É verdade. Então, assim, aquele se eu for firme e fiel, a senhora consegue ser firme e fiel? Não consegue. Não consegue. Não, ninguém consegue ser firme e fiel. Não consegue. O único que foi o próprio Jesus. Firme e fiel, inclusive, olha só, o próprio Filho de Deus. No momento crucial, ele pediu, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Já estava determinado que ele ia tomar aquele cálice amargo. Mas naquele momento ele titubeou, ele deu se for possível, Pai, nessa hora agora, passa de mim. Não tem outro jeito da gente pular essa fase? Essa parte aí me toca muito forte, porque se eles, né, sabia de tudo que ia acontecer, sabia que ele ia passar por tudo isso, e o desespero foi tão grande que ele chegou ao ponto de pedir que se fosse possível. Então, como que a gente vai continuar? É a roleta livre. Não precisa prender. Você não pode fazer isso porque senão você não vai ser salva. Porque não, né? Pagar faz parte. E é o que a gente sente agora, né? Nós somos livres para servir a Deus. Então, livre. Por que nós não vamos buscar ser sincero? Quem é escravo do pecado, sim, pensa isso, né? Mas então agora pode pecar à vontade? Você está sendo escravo do pecado. Quando você é livre do pecado, você é livre em Jesus Cristo, você é escravo agora, mas escravo de Cristo. De Cristo. Porque é escravo no sentido de servo, de servir. Não é escravo no sentido daquilo que foi abolido um dia. Quando você é livre em Jesus Cristo, você não pensa mais nisso. E quando você comete algum erro ou alguma coisa que envolva, na hora você se arrepende, porque o Espírito Santo acusa. Ou um pouco antes, né? Já acusa. Eu posso aqui parecer ser uma pessoa calma, tudo, né? As pessoas têm que falar, nossa, como você é calmo isso. Não, tem momentos que eu tenho meu momento de firmeza, de dureza. Quem me conhece no dia a dia sabe que aqueles que eu quero que evoluam, eu às vezes falo firme, faço uma pergunta que chacoalha a pessoa, e aí alguém de fora olha e fala, ei, cadê o bonzinho, né? Cadê o cristão? E na hora, às vezes, me perdoe, eu não queria fazer isso. O meu objetivo era aquele outro. Mas eu acabei errando com você e fiz isso. Por quê? Porque aquilo acusa na gente, né? Então nós não estamos sujeitos a não errar. A gente está sujeito a saber que nós estamos errando. A diferença é essa. Que agora tem um freio espiritual, né?
Hoje a gente sabe que se não passar ali e pagar, você vai... Mais tarde você vai sofrer as consequências, né? Nesse momento que Jesus está ali, que ele vai tomar esse cálice amargo e ele fala para o Senhor passar dele, se possível, e ele começa a beber desse cálice ali no horto, né, lá no Monte das Oliveiras. Os 3 apóstolos estão um pouco mais longe, dormindo. Pediu para eles orarem, vigiarem, eles estão dormindo. Ele, naquele momento, o suor dele se transforma em sangue, de tanta angústia, de tanta aflição, tanto sofrimento. E nesse momento que ele pede para o Senhor passar, né, se possível, o Pai passar dele, o que o Pai faz? Fica em silêncio. Mas manda um anjo. Um anjo vem e coloca as mãos para dizer que continua firme, você está cumprindo uma missão do Pai. A mãe de Jesus Cristo fala para ele: o vinho acabou, né? E ele fala: não tenho nada contigo, mulher, meu negócio é com o Pai. Outro vem e fala alguma coisa, faz isso, faz aquilo. Ele fala: ó, eu vim aqui para servir o meu Pai, não foi para servir vocês. Eu vim aqui para cumprir a missão do meu Pai. E ele cumpriu a missão do Pai, né? É verdade. Ele entregou essa missão agora para a igreja, para os apóstolos e, consequentemente, para a igreja. Então, a igreja de Cristo, os discípulos e discípulas de Cristo, têm a missão de continuar a missão do Pai. Então, as ovelhas devem chamar mais ovelhas. E quem tem a função pastoral deve cuidar, zelar, orientar, amar, levar para comer, ou trazer a comida, ou trazer água fresca, refrigerar a alma. Isso é o dever daquele que tem a função pastoral. E as ovelhas têm a função de cuidar uma das outras, ficarem próximas, carinho fraternal, trazer mais, falar: ó, aqui é um lugar, um aprisco bom. O aprisco não é a denominação, o aprisco é esse reino de Deus, é o reino. As pessoas acham que é denominacional. E não é. Quem conhece a igreja de Cristo é só o próprio Cristo e o próprio Pai, né, que conhece a igreja. Ô mãe, que papo gostoso, né? Já foram 33 minutos. Isso mesmo. Muito bom falar. A senhora falou de alguns exemplos ali, né? E também a senhora tem participado de um ministério que nós chamamos de Pão Nosso. Isso. E a gente tem feito alguns trabalhos muito bonitos. Às vezes a gente não fala tanto, não divulga, porque é tão bonito que a gente deixa ele mais quietinho, né? Mas fala um pouquinho sobre o Pão Nosso, esse ministério. Então, o Pão Nosso, nós é fazer uma visita, né? Levar um amor, um abraço, um afago para as pessoas que estão enfermos ou feridos ou precisando de um abraço. Sim. Ou muitas das vezes até só o silêncio da gente, só de estar ali, a nossa presença já é parte do Pão Nosso, né? E grande maioria vem até a minha casa. Eu acredito que é guiado por Deus, porque sai do nada e vem até ali e chega ali perto de mim, começa a conversar e eu não sei de nada, né? Que a gente não sabe mesmo, né? E depois sai feliz e fala: olha, Deus me confortou. É a misericórdia de Deus, né? É o Pão Nosso. E o Pão Nosso também tem a parte do pão, né? Sim. Que é o pão caseiro, preparado ali com um fermento que eu digo que é o fermento mais antigo que existe, né? Na terra. Que é um fermento natural, feito com a farinha, água, açúcar. E então faz aquela mistura e ele faz a fermentação. Aí nós misturamos a farinha de trigo, fazemos com banha de porco para ser mais natural, né? Tudo bem natural mesmo. E a gente leva até as pessoas. Né? Se vai fazer uma visita, nós levamos o pão, você está sempre junto com nós também nessa parte. E vamos levar a nossa visita e levamos um pão. E esse pão tem trazido um conforto. É verdade. Espiritual para as pessoas. É um pão feito com as nossas mãos, mas é orado no intuito de que seja uma bênção na vida da pessoa. Sim. E aí a gente leva esse pão e muitas vezes vê uma alegria no olhar das pessoas, o agradecimento. E ele tem, por intermédio do Pão Nosso, que é a visita, que é a parte de levar a palavra de Deus, e até às vezes uma cesta básica, né? Que a gente não fala muito nisso, a gente levar uma ajuda. Essa é a parte do Pão Nosso. Sim, é um ministério muito bonito. Ele passa por um processo
mais silencioso, né? Teve uma ocasião que eu fui levar o pão que a senhora fez, né? E quando eu abri o porta-malas, é uma outra cidade. A senhora não foi nesse? Não, eu não fui. Mas a senhora fez questão que eu levasse o pão. Eu peguei a caixa de pão que a senhora fez, né? Tinham 3, eu peguei 2. E normalmente a gente deixa 1 na casa, ou 2, depende, né, da família. E quando eu entreguei o pão na mão do irmão, ele começou a manifestar uma presença de Deus nele, né? Ele começou a chorar. Então foi muito bonito. Ele levou para dentro da casa e... assim, a gente orou, fizemos um momento de oração, foi bem gostoso mesmo. A gente percebe que, apesar de ser um pão físico, mas entra ali muito amor, muito carinho, tem orações, né? Que Deus, realmente, é o que a senhora falou, que entra a benção de Deus naquela casa, naquele lar, né? Porque o pão significa isso, né? O trigo é uma coisa que vem mesmo, acompanhando já da parte da palavra de Deus, né? Exatamente, o trigo aqui sempre representou a benção, a prosperidade, né? A comida, o alimento, o sustento, né? Quando o Senhor fala para os apóstolos, olha, em volta de vocês a seara está branca, né? Está branquinha. Então, falta trabalhadores, falta aqueles que colhem. Né? Então, o pão simboliza também essa parte da colheita, né? Ele já está pronto, é um produto final, né? Produto final. Já foi colhido, já foi processado, como a senhora bem disse. É uma fermentação natural. E aí também ele acaba não fazendo mal pro estômago, pro corpo, né? Ele faz bem, é o contrário, faz bem. Segundo os nutricionistas, eles falam que nem esses pão industrializados, que é próprio para pessoas que estão fazendo uma dieta, não tem a mesma saúde que tem esse pão. Esse pão é o único que pode comer sem medo. Que bom, né? Então você que já recebeu a visita desse pão nosso e você também sabe do que nós estamos falando, né? Eu e o Adriano estamos sempre juntos, minha mãe, tem mais outras irmãs que fazem parte desse pão nosso. Inclusive eu e a minha irmã, né? A Zélia, a gente prepara o pão. E tem a parte das outras que ajudam também, né? No pão. A irmã Cecília e a irmã Regiane, né? A Regiane, isso. Mãe, quando aqui fala, né? Aqui fala o seguinte, depois que ele fala assim, ele respondeu, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Esse vá em paz é muito bom, né? É muito bom. Porque tinha criado um conflito aqui. Era. Agora é vá em paz. Então ela seguiu o seu caminho. Então, seguir o caminho é continuar caminhando a caminhada cristã. Não fique parado onde você está. Continue caminhando. Comeu. Então nós estamos falando do pão nosso. Coma. Né, o pão físico e como o pão espiritual. Coma. E o que vai acontecer automaticamente? Qual vai ser o resultado? O seu rosto já não estava mais abatido. Então essa mulher ficou amargurada e abatida durante muitos anos. E ela já não estava mais abatida. Só que ainda ela não sabia, ainda ela não tinha tido encontro com o marido dela. Ela ainda ia ter esse momento com o marido, um momento íntimo. Mas o rosto dela já tinha mudado. Por quê? Porque entrou nela a confiança. Entrou junto a fé, entrou junto o crer. E é o que nós precisamos. Antes de duvidar, crer. Ou crer sem duvidar. O crer sem duvidar é fé. Isso é fé. Você confiar que Deus já está fazendo algo na sua vida. Confiar que Deus já está movimentando as coisas ao bem daqueles que o amam. Então, se nós amamos Deus verdadeiramente, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, Deus confirma os nossos passos. Não só confirma, mas Ele está junto com nós, pelo Espírito Santo, conduzindo nós, passo a passo. Verdade. E aí a Ana fez uma oração, né? Isso é lindo, depois que veio Samuel, que ela entregou o Samuelzinho lá no templo, depois que ele teve uma certa idade, aí ela ora assim, que virou um cântico, né? Meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti, não há rocha alguma
como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Que oração, né? Essa mulher se tornou sábia, né? Só Deus para dar sabedoria para uma pessoa, para a ponto de instruir o filho no caminho. E ela tinha tudo para ser uma pessoa que se derrotada, né? Derrotada. Ou ela ia ser uma pessoa que ia sempre ficar se sentindo a vítima. É. Mesmo o marido dela dizendo que amava ela mais do que todos os 10 filhos, do que todos os filhos, ele amava ela. Mesmo assim, ela poderia se sentir pro resto da vida, né? Uma vítima. Mas não. Ela preferiu falar com Deus, confiar em Deus, entregou o coração, entregou o desejo dela, disse especificamente qual era o pedido dela. Quando Deus concedeu, ela entregou a Deus, consagrou esse menino a Deus. E desse menino foi uma geração inteira que cresceu. Uma geração de profetas, uma geração que o povo de Israel cresceu muito. Na época de Eli teve muita corrupção com os filhos dele. Então os filhos dele não poderiam dar sequência. Então olha como que Deus faz, né? Ele muda os caminhos. Muda os caminhos. Porque o natural seria os filhos de Eli continuar a sequência, mas eles já eram corrompidos. Eles comiam das carnes do templo que era oferecido como churrasco. Eles faziam bagunça com as moças que iam lá fazer os trabalhos. Então eles abusavam do poder que Deus tinha dado para o pai deles, né? Então o pai deles tinha um merecimento por ser da tribo de Levi e uma sequência. Mas quando o Senhor quer, Ele resgata e começa tudo de novo. Assim como fez com Samuel, através de Ana. Assim como fez com Moisés, através de Joquebede. Assim como fez com José, através de separações e jogar em buraco e vender como escravo e desprezar. Então o Senhor sempre prepara e levanta obreiros para um dia levar aquilo que é necessário para o povo. Porque a igreja de Cristo sempre continua caminhando. Não importa, né? Ela sempre continua caminhando. Continua. E eu agradeço a Deus, mãe, por ter uma mãe igual a senhora. Para mim é maravilhoso saber que a senhora sempre foi firme, sempre foi uma coluna em casa, né? Uma coluna de Deus. Eu lembro muito bem de várias vezes. Eu já fui adolescente, né? Todo mundo sabe. O adolescente tem vários pensamentos, ações, atitudes, e nem todas são bonitas, né? Mas a senhora teve firmeza, teve força e foi resistente e não desistiu de mim, pelo contrário, né? Manteve-se firme. E também a senhora foi resistente em continuar grudada, vinculada a Deus, agarrada, né? Nesses pés. E hoje a senhora pode desfrutar junto comigo, com o meu outro irmão, Adriano. E Deus sabe de todas as coisas em relação ao nosso outro irmão e a família dele. Nós não queremos que ninguém saia de onde está, denominação nenhuma. Não precisa, né? O que a gente quer é que as pessoas rompam esse muro de Berlim que existiu lá no passado, do comunismo com o socialismo. A gente quer que esse muro seja quebrado, rompido, que as pessoas voltem a se conversar, que as pessoas voltem a se relacionar. Isso é amor fraternal. Isso é irmandade. Isso. Não adianta eu ser muito bom com outro que não me conhece e eu não consigo ser bom com quem me conhece.
Mas isso tem que ser fruto de orações e só a permissão de Deus para quebrar essas barreiras que as denominações um dia criou, barreiras mentais, barreiras espirituais. Eu conheço pessoas muito próximas de nós que é como se tivessem vida dupla. Quando vão para a igreja, tem um jeito, está de um jeito, tantas vestimentas, até a fala muda. Saiu da igreja, muda totalmente. No dia a dia, fazem coisas, falam, o vocabulário, tudo mais. Mas na hora que é hora de ir para a igreja, estão ali adequado, né? Então, às vezes alguma denominação força a pessoa a ter uma vida dupla perante Deus. E Deus está vendo isso, Ele não está vendo isolado, né? Não. Então Ele quer que essa pessoa seja integral, seja íntegra. A mesma pessoa que é dentro da igreja é fora, ou a mesma pessoa que é fora da igreja eu estou falando de denominação, é a mesma pessoa dentro. Porque só tem jeito de uma pessoa entrar no céu. Não tem como duas entrarem, sendo a mesma pessoa. Não tem como ter duas faces. Não tem como ter duas personalidades, né, para entrar no céu. Tem que ser uma tem que morrer. E para morrer uma parte de nós tem que ser através do arrependimento. E para a pessoa se arrepender, ela tem que conhecer Cristo. Tem que conhecer o Evangelho. Quando ela conhece o Evangelho, o amor de Cristo na cruz, esse sofrimento que Ele teve, isso constrange nós. É um constrangimento que a gente não tem como, a gente se derrete diante dessa cruz. Então o papel que a senhora tem hoje dentro dessa função ministerial que a senhora está fazendo, atuando e sendo, mesmo que não aparece muito, mas está ali firme, é fazer com que as pessoas cheguem até a cruz. Porque quem converte, quem faz a pessoa, o pecador, se arrepender, abrir mão de certas coisas, é só o próprio Filho de Deus. Ele fez esse ato uma vez. Então, se as pessoas não chegarem até esse momento da cruz e não ver esse ato, por fé, ela não quebra, o coração dela não transforma, não quebra. Ela sempre acha que está acima dos outros, ela acha que o outro é maior, que tudo é maior, né? Então vamos continuar orando, assim como a Ana também orou insistentemente, persistentemente, para que o Senhor concedesse o que estava no coração dela. E hoje, por esta entrevista, por esse momento de reflexão, que o Senhor conceda também aquilo que o coração de mãe deseja, né? Verdade. E vá em paz, assim como ele disse, né? Mas é que a palavra dizendo, né? A gente está lendo, né? Vá em paz, continua o caminho, coma, e o aspecto já pode ser diferente, porque Deus vai fazer obras com nós. Já tem feito, né? Já tem feito muito, tem transformado boas, nós, né? Inclusive, alguém já pediu batismo, né? Durante os nossos encontros, Isso, né? É verdade. E agora a gente está indo caminhando para o dia 29 de março. Que vai ser um momento assim de comunhão o dia todo. Quero convidar todos que estão vendo e ouvindo. Estaremos lá, nós do Medita Fé, daqui de Londrina e região. Quem for de fora, participa conosco das orações, das meditações online. Venha também para Londrina. A gente vai disponibilizar formas de você vir para cá, o hotel. Já a gente vai deixar isso tudo anotadinho, certinho. Já temos o lugar confirmado onde vai ser, um auditório. Nós vamos ter alimentação, café da manhã, nós vamos ter o almoço e café da tarde. Nós vamos ter um momento de avivamento, de um reavivamento, de uma reevangelização, de um rejesuizar. A gente vai aprender a olhar de novo para a mesma coisa, só que agora de forma diferente. De uma forma mais simples, leve, uma liturgia leve. Nós estamos trazendo e convidando pessoas para expor a palavra, para ministrar a palavra, para falar do ministério, que é o ministério da palavra, para nós aprendermos mais e mais a respeito desse Senhor Jesus Cristo. E também nesse dia nós teremos ordenações, com a ajuda de Deus. Sim. Você que vier para Londrina, ou quem já é de Londrina, ou da região, vai poder ver, participar, testemunhar, celebrar. E também é uma forma de você poder vir e cultuar a Deus. Quem estiver em alguma denominação, pode vir tranquilo, porque é interdenominacional. Nós não somos uma placa de igreja, pelo contrário, nós somos um instituto que fala do Evangelho, que fala, medita e reflete. Se você não está em nenhuma denominação, mas gostaria de poder ouvir essas coisas sem ter que vincular, é o lugar certo, é só você vir. Você não precisa se vincular, cadastrar, batizar, fazer nada disso. Você é muito bem-vindo,
vai poder acompanhar, participar, quem sabe ouvir uma mensagem que fale com aquilo que você precisa ouvir, com a sua necessidade, com a necessidade da sua alma. Mãe, e se a senhora pudesse dar um conselho, uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, alguém que está ouvindo, o que a senhora diria para nós ou para essa pessoa? Pode falar, olhando lá. Então, o que eu diria para essa pessoa, para abrir o coração, se entregar o coração, a mente e o espírito a Deus, porque o espírito já é de Deus. Deixa Ele trabalhar dentro de nós para que possa se desenvolver espiritualmente e crer que Jesus é o verdadeiro caminho e a verdadeira graça. Só em Cristo há salvação. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe a senhora, Deus abençoe seus filhos. Amém. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe as meditações que nós temos feito lá, Deus abençoe esse ministério do Pão Nosso, as companheiras da senhora, e que esse ano seja um ano de bastante visitas, bastante pães, né? Vamos comprar bastante farinha, bastante... Abastecer os estoques. Realmente atender as casas que têm necessidade de receber uma visita sem críticas, sem condenar, sem fofocar, sem essas coiseiras. É uma visita com amor, né? É o pão nosso de cada dia. Menos fala, né? Quanto menos a gente falar, melhor, mais demonstrar o amor por intermédio de Jesus Cristo. Sim. E qual é a melhor forma? No nosso olhar. Sim. Olhar sincero. Sim. Né? Você chegar e olhar para as pessoas com amor. Com amor. Com respeito pelas pessoas. É uma função, uma missão muito, muito difícil, mas... Se Deus entregou de alguma forma, levantou, né, as irmãs para fazerem isso, vamos orar para que aconteça isso, né? Nós também estamos juntos ali, né? Que Deus nos capacita, né? Capacite, exatamente, mãe. Boa palavra. Nós temos que pedir isso. Os primeiros apóstolos ali, os discípulos também, os primeiros discípulos, pediram isso, que o Senhor os capacitasse, né? Para falar da mensagem, para falar desse amor. Deus abençoe. Amém. Fiquei muito feliz de conversar com a senhora, de falar com a senhora, de ler essa passagem. E espero que você também tenha sido tocado de alguma forma. Se algo do que nós falamos de alguma forma não fez sentido para você, ou te incomodou, ou te afetou, ou te afrontou, eu peço que você ressignifique, mude. E que faça sentido para você, para sua vida, para sua casa, para o seu lar. Que as minhas palavras, meus gestos, até algum momento que nós falamos aqui, rimos, que não te afronte, mas que seja algo que te construa, que te ajude a continuar nessa caminhada. Não olhe aquilo que nós fizemos, se para você foi uma coisa ruim, mude para que você veja a boa intenção nossa. A nossa intenção era realmente compartilhar com você aquilo que estamos vivenciando. Deus abençoe. Até a próxima. Fica com Deus.